Eu sou Mohamed, sou cirurgião dentista aqui em Foz do Iguaçu, Brasil. Estou já há algum tempo, há uns 8 anos, com uma equipe de Hernandarias, muito feliz, contente, sempre crescendo e aprendendo junto com eles. E eu espero que todos que estão cá consigam aprender algo também com nós outros e que a gente pode contribuir um pouco para que cada um aumente o seu conhecimento na área de ortodôncia. Eu me coloquei como um objetivo a falar sobre o arco lingual, né, suas configurações e aplicações, e é mais diversos, né? A maioria dos ortodoncistas pensam que o arco lingual serve mais para uma enclave, para uma ancoragem. Só que ele é um aparato muito interessante, simples para ser e que tem uma possibilidade de mecânica ortodôntica muito grande, desde que confeccionamos de uma forma buena, desde que confeccionamos de uma forma correta e seguindo os princípios, né, de biomecânica e seguindo as forças que nós queremos para fazer a movimentação de los dientes. Então, o aparato, o arco lingual, ele é um aparato, ele pode ser usado tanto isoladamente como pode ser usado também em combinação com o aparato fijo. Perdão pelo meu espanhol, eu vou tentar falar bem, né? Mas, perdão. O aparato que há muitas maloclusões que com um aparato que vamos fazer uma mecânica bilateral, como é o caso do arco lingual, né, ele consegue evitar e muitos efeitos colaterais que com o aparato fijo e com arco contínuo nós não conseguiríamos. Então, o aparato o arco lingual, ele é conectado em primeiro molar normalmente, através do tubo lingual, e também pode ser que se conecte com um segundo molar, se for o caso. Ele tem uma forma de uma ferradura, né? Mas ele pode ser usado também na maxila, mas normalmente nós utilizamos a barra transpalatina na maxila. Essa forma em ferradura é em função da presença da língua. E ele está conectado aos molares, como eu falei, e ele pode ter como função, né, como uso dele passivo, quando nós outros queremos fazer com que ele tenha uma função mais de ancoragem, nós outros queremos que ele tenha uma função de manter o segmento posterior mais na sua posição mesmo, em casos de retração de segmento anterior, retração inicial de canino, né? Aí também tem a possibilidade de usar o arco lingual, né? Quando nós queremos fazer uma movimentação dentária, podemos usar ele para fazer rotação, podemos fazer uma expansão dos molares, podemos fazer uma verticalização dos molares. Ele tem um uso muito diverso, grande. Algumas limitações do aparelho fixo, né, que seriam, por exemplo, de ancoragem, quando nós utilizamos o aparelho fixo e o arco contínuo, né, nós vamos observar, por exemplo, que a ancoragem ela vai recair sobre os dentes adjacentes, né? Então, no caso aqui dessa figura, em que o molar ele está um pouco vestibularizado, quando vamos passar o arco contínuo, né, provavelmente ele vai causar efeitos colaterais nesses dentes adjacentes aqui, como uma vestibularização e também vai criar um momento, né? Então, isso aí vai dar uma instabilidade na largura do arco. Ao utilizarmos um arco lingual, né, com a sua mecânica bilateral, podemos fazer, por exemplo, uma constrição desse arco, né, para que essa movimentação paralingual que nós desejamos, no caso aqui desse molar, ele seja feito por esse arco lingual, sem criar efeitos colaterais nos dentes adjacentes. Nós temos algumas configurações para o arco lingual, né, que ele pode ser soldado, ele pode ser removível. Normalmente ele é confeccionado com o fio de acero, né, 09 para
quando nós outros queremos que tenha uma função mais de ancoragem, e se nós outros queremos que ele tenha uma função mais ativa, o ideal é fazer com um fio um pouco menos calibroso, 0,8 milímetros está bueno. Quando vamos fazer ele soldado, né, como nesta situação aqui, claro que tem o custo de mandar confeccionar e soldar em laboratório, né? Quando nós vamos fazer o removível, né, o custo não tem. A gente fabrica ele no próprio consultório, sentado no nosso mocho, né? Quando nós vamos utilizar ele soldado, normalmente nós não temos muita opção de ativação, né? Então, ele é utilizado mais de uma forma passiva. Já quando vamos fazer o removível, nós temos várias possibilidades de ativação desse aparelho, né? Tanto como rotação, inclinação para desinclinar a molar, verticalizar. Então, a gente nós vamos pegar uma banda, soldar um tubo lingual, né? E normalmente, né, o arco lingual ele vai ser inserido pela mesial. Nesta fotografia, ele está por distal. Tá? Então, normalmente ele é inserido pela mesial. Em algumas condições, por exemplo, quando o paciente possui um tórus mandibular, né, muito grande, em que o arco vai comprimir esse tórus, ou, por exemplo, se o paciente tem um segundo pré-molar muito lingualizado, também é uma das indicações para nós inserirmos ele por distal do tubo, né? O arco lingual ele pode ser tanto elevado, né, como ele pode ser um arco lingual rebaixado. Ele é elevado, como nessa situação aqui, também quando nós queremos trabalhar, por exemplo, mais com uma ancoragem, ou quando numa mecânica nós não queremos, por exemplo, uma lingualização dos incisivos anteriores, né? Incisivos inferiores. E esse arco elevado ele vai tocar na região do cíngulo dos incisivos inferiores. Já o arco que é considerado rebaixado, como nessa situação aqui, ele fica abaixo do cíngulo, né? Ele tem que ser feito de uma forma que não vai incomodar a língua, não vai molestar a língua do paciente. E ele é mais universal. Então, nós podemos trabalhar com ele da forma quando a gente pode ativar ele, podemos trabalhar com ele de uma forma assim mais dinâmica. Quando nós trabalhamos ou quando nós queremos que o arco exerça uma função passiva, né, a grande importância dele justamente é para estabilizar os dentes posteriores, né, a região dos molares, para não perder, por exemplo, a ancoragem, né, para que se mantenha, se preserve o espaço que a gente tem, por exemplo, nessa situação aqui, para a erupção desse pré-molar. Ele também serve para manter a largura, a forma do arco, ele também serve para manter o comprimento do arco, né? Também ele serve para evitar alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, quando nós queremos fazer uma retração para fechamento de espaço desse segmento anterior, vamos usar um resort ou um elástico em cadena e pode ocorrer uma perda de ancoragem acá. E também, devido à força ser vestibular, pode ocorrer uma rotação desses molares, uma rotação distal dos molares, o que é um defeito normalmente que nós não desejamos, né? Então, o arco lingual ali, ele evitaria esse tipo de efeito ou ele minimizaria isso, diminuiria esse efeito, né? Outro uso, né, do arco lingual, ele pode ser como uma base estrutural, por exemplo, para molas digitais ou para elásticos em cadena, em casos que a gente queira, por exemplo, fazer uma retração de um dente, né? Por exemplo, nessa fotografia aqui, né, nós temos aqui um arco lingual em que tem uma mola soldado nela. Então, como é que ela foi utilizada nesse caso? Foi colocado o arco lingual e o fio está aqui nesse incisivo para exercer uma força vestibular, justamente para que não se crie um efeito colateral nos incisivos adjacentes.
Nesse outro caso aqui, é quando nós temos, por exemplo, para utilizar para uma base estrutural para uma mola ou para um elástico em cadena. Agora, quando o arco lingual ele vai ser usado de uma forma ativa, né, nós temos duas formas de utilizá-lo. Né? Uma é quando as forças, né, elas serão produzidas e serão guiadas pela forma do arco. Isso seria mais ou menos como um conceito do arco ideal, né? Em que nós confeccionamos esse arco, imaginamos primeiro qual é a posição correta e desejável do nosso dente em questão, confeccionamos o arco de acordo com o nosso desejo, né, da posição do dente, né? Aí, uma vez confeccionado, nós vamos levar o arco até o dente e esse arco vai sofrer uma deformação. Né? E ao sofrer uma deformação, depois ele vai querer voltar para sua forma passiva, né? Para sua forma final. E ao querer voltar para essa forma, é que o dente vai sofrer essa movimentação em direção a essa forma passiva. Nessa situação, a gente não leva em conta a criação de um sistema de forças, né? Nessa situação também, normalmente a gente tem efeitos colaterais maiores, como movimentação de vai e vem, né? Então, alguns movimentos que nós não desejamos. Outra forma... Mohamed. Oi, Alessandro. Perdão atrapalhar. Só não esquece de gravar a aula, tá? Sim, tá gravando. Então, beleza. Perdão, pode continuar. Deixa eu ver aqui. Tá gravando, sim. Bom, outra forma, né, de nós trabalharmos com arco lingual, né, é quando a gente vai fazer o método que o movimento do dente ele vai ser guiado pela força. Isso é o que envolve mais a biomecânica. Né? Então, como é que a gente trabalha? Nós vamos ter que estabelecer um sistema de forças, né? E a partir desse sistema é que nós vamos fazer a confecção desse aparelho e as ativações desse aparelho. Nessa situação, ele não leva em conta, a princípio, a posição final do dente, mas o dente será levado na posição que nós queremos. Então, uma vez que a gente fez todo o sistema, né, nós vamos ativar ou colocar o aparelho, ele vai ser colocado na boca, né, nos dentes, e o dente ele vai responder a esse sistema de força. Quando eu falo em sistema de força, né, não é meu objetivo hoje entrar em muitos detalhes, embora a gente vai falar um pouquinho, a gente tem que pensar em intensidade de força, nós temos que pensar na direção da força, nós temos que pensar no centro de resistência de um dente, por exemplo, nós temos que pensar em momentos e binários que são gerados sobre esses dentes também. Por exemplo, aqui nós temos umas figuras, né? Nessa primeira situação aqui é quando a gente confecciona um arco, né, no conceito da forma ideal, em que nós imaginamos, por exemplo, que a posição ideal desses molares, né, seja um pouco mais lingualizado, então o arco ele é feito de uma forma que fica um pouco mais lingualizada. Né? Aí nós vamos ativar de que forma? Vamos expandir um pouco esse arco, né, para que ele alcance o dente. Essa seta em azul aqui significa no sentido da ativação. Aí você deixou o aparelho ali, o movimento ele vai querer recuperar na forma passiva, é nessa fotografia aqui em que ele vai gerar o movimento para a lingual de semolar. Um dos problemas dessa forma aqui é que ele gera momentos. Né? Então, se nós não desejamos momentos, se nós não desejamos que o dente gire, isso é um efeito colateral. Se o nosso caso, por exemplo, precisa que o dente tenha um giro, então isso aí é um movimento desejável, não vai ter problema. Quando a gente faz um movimento que é guiado pela força, nós temos que confeccionar o arco lingual sempre da forma passiva. O que seria um arco da forma passiva? Se um dente está girado, a extremidade desse arco, a presilha desse arco, tem que ser confeccionado com o dente girado. Ela tem que estar girada também. Se o dente está inclinado,
essa presilha tem que estar inclinada também. Então, isso é a confecção de um arco passivo. Uma vez que a gente confeccionou ele passivo, nós vamos fazer uma simulação do movimento, né, através do sistema que foi criado de forças. Nós vamos fazer uma simulação do movimento desejado. Daí nós vamos ver como é que vai ficar a forma do nosso arco. No caso aqui, está nessa cor avermelhada aqui. Então, nós vamos confeccionar a partir do arco passivo, nós vamos torná-lo ele com esta forma aqui. Ao colocarmos dentro do tubo lingual, quem vai fazer a força para a movimentação do dente que a gente deseja colocar no local certo é a força que está no arco, é a desativação desse arco. Aqui demonstra, por exemplo, quando a gente utiliza esse movimento, né, que é guiado pela força, e o dente ele vai se deslocando, só que chega um momento que nós temos que tirar esse arco, reconfigurá-lo. Quando o dente chegou na posição desejada, nós tiramos o arco, porque senão ele vai continuar com a força sobre o dente, reconfiguramos ele de uma forma passiva e voltamos a colocar, mas daí sem a força. Agora nós vamos falar também do uso ativo, né, desse arco. E esse arco ele pode ser utilizado também tanto de forma assimétrica, né, por exemplo, numa expansão, ou numa constrição, ou numa rotação bilateral. Nós podemos utilizar ele de uma forma assimétrica, que pode ser uma expansão, uma constrição unilateral, quando é só de um lado o problema, né, e isso ele pode ser feito através do uso da força, ou podemos utilizar um binário, para que haja essa expansão unilateral, quando é assimétrica. E nós temos também a rotação unilateral, podemos corrigir também, e a mecânica de inclinação distal e inclinação mesial do unitário, né, de um dente específico, como seria nessa fotografia. No caso que nós queremos uma expansão bilateral, por exemplo, né, seria a melhor indicação do arco, né, porque ele está usando a ancoragem dos dois lados, né. Isso aí é quando nós desejamos uma alteração da largura na região posterior, na região dos molares do arco, né. Vamos imaginar que nós temos dentes que estão cruzados, né, e queremos descruzar. Então, nós sempre temos que pensar, sempre, quando nós vamos trabalhar, e eu sempre vou citar o exemplo aqui, trabalhando de uma forma que o arco, né, que o movimento vai ser vai ser guiado pela força. Então, nós sempre temos que pensar que o arco ele tem que ser confeccionado de uma forma passiva, tá? Aqui ele não está passivo, né, ele já está com a desativação. Nós temos que confeccionar ele passivo, né? Depois nós vamos colocar, como nós queremos expansão, nós vamos expandir esse arco. Tá? Nós vamos colocar duas forças no sentido horizontal. Quando a gente faz dessa forma do passivo e ativamos, desde que o sistema de forças foi bem definido, nós não vamos ter momentos na hora que for fazer essa expansão. Tá? Mas para isso, depois que atingir o movimento, o local correto do dente, aí nós vamos ter que desativar esse aparelho, deixar na forma passiva. Se é necessário, né, torques podem ser adicionados às presilhas, né, na extremidade. Caso a gente queira dar um torque de raiz, vestibular, lingual, depende muito do que nós queremos. Né? E, como eu falei antes, né, ao atingir, por exemplo, o seu alinhamento ou a posição desejada, né, nós vamos reconfigurar o arco e deixá-lo de uma forma passiva. Então, aqui a gente observa, quando a gente confecciona o arco na forma passiva, ao expandir ele, forma um ângulo entre a extremidade do arco e o tubo lingual. Isso aqui vai possibilitar para que não ocorra o momento, para que não ocorra um giro. Tá? Nessa imagem aqui, né, que é de um taipodonte, para vocês terem uma ideia, em outras imagens também, aqui tem pontos na mesial desse dente, na distal desse outro dente, na mesial aqui, na distal aqui. Então, aqui a gente observa a expansão através desses pontos aqui.
tá? Então, aqui houve uma expansão, houve expansão, do outro lado, a mesma coisa. Quando a gente vai trabalhar numa expansão, por exemplo, que antes foi com o movimento guiado pela força. Aqui vou colocar um exemplo, né, em que o movimento ele vai ser guiado pela forma do arco. Então, nessa situação, quando o arco ele está expandido, né, a presilha, né, a extremidade do arco, ele estará paralelo ao tubo lingual, dos dois lados, né? Isso, quando nós formos fazer a ativação, colocar dentro do dente, ele, em função disso, né, na hora que nós for colocar dentro do tubo, né, nós vamos ter que fazer um pouco de força, porque a presilha não entrará de uma forma passiva. Nós vamos ter que fazer, na verdade, criar um momento ali, criar uma torção ali, nós vamos criar um binário, né, e com isso, né, o dente vai girar. Como eu falei antes, né, se nós desejamos uma expansão, e no caso aqui dessa figura, uma rotação distal, perfeito, podemos usar, não vai ter problema. Agora, se nós só desejamos uma expansão, isso aí é um efeito colateral, o ideal era ser evitado. Agora, quando a gente quer fazer uma constrição bilateral, é praticamente a mesma sequência da expansão, só que agora nós vamos fazer uma contração do arco, né? Então, sempre, né, o arco de uma forma passiva, sempre, né, nós vamos aplicar essa força horizontal no sentido da desativação, né, seria no sentido de contração, em que também somente forças que vão agir, não terá momento, desde que confeccionado, né, seguindo, né, o método do movimento guiado pela força. Dessa forma, ocorre a mesma coisa. Imaginamos, este arco, primeiramente ele estava passivo, foi confeccionado passivo, estava entrando aqui, aí nós fizemos uma simulação e contraímos esse arco, para onde a gente desejava que o movimento ocorresse, igual no caso. Então, aqui a mesma situação, tem os pontos que estão marcados aqui, tem pontos marcados para ter como referência, e aqui nessa outra imagem, a gente vê que houve uma lingualização desse molar, sem ocorrer o giro, sem o momento. Nós temos que lembrar sempre que toda vez que a gente vai fazer uma lingualização, né, nós precisamos de um espaço para que ocorra essa lingualização. Então, se a gente não tem espaço, nós vamos ter que criar esse espaço, né? Ou através de lixas, né? Ou com desgastes, ou com extrações, caso necessário. Tá? Agora, um outro uso, né, para o arco lingual, né, seria o da rotação bilateral, né? Porque praticamente todos os pacientes, né, aliás, muitos pacientes, eles possuem os molares girados, né? E nós precisamos corrigir esse giro, né? Então, para corrigir o giro, né, na situação aqui, por exemplo, que a gente quer corrigir, nós vamos ter que criar binários. Então, ali nós desejamos os binários, os momentos, né? No caso aqui, sentidos opostos, né? Mas é o mesmo binário, é o mesmo binário mesmo. Então, a configuração do arco, por exemplo, para uma rotação bilateral, ela é muito parecida com um arco para uma contração, é uma constrição, né? A diferença é que o arco, para fazer uma rotação, nós precisamos dobrar ele uniformemente em toda a sua extensão. Então, a gente vai dobrando ele, né, gerando dobras, né? Ele se torna como se fosse um segmento, né, de um círculo. Isso aí a gente vai criando momentos no arco. Então, ao remover, né, depois que a gente atingiu também o desenho, depois que a gente alcançou o resultado que a gente queria com esse arco para rotacionar os dentes, mesma coisa, vamos removê-lo e vamos colocar ele numa forma passiva. A gente tem que imaginar assim, ó, nessa situação aqui, né, a gente está com o dente, né, imagina, por exemplo, que nós colocamos essa presilha aqui, nesse tubo, essa extremidade aqui,
Tá todo mundo aí? Se caso caiu terminar o tempo, nós vamos continuar com a mesma senha, tá bom? Te escuchamos, Moja. Então tá bom, graças. Só lembrando, nós vamos entrar com a mesma senha caso caia. Então, desculpa aí, tá? Então a gente vai fazer uma dobra, né, curva em todo o arco aqui para fazer uma rotação. Ao inserir essa presilha aqui, essa extremidade, essa outra extremidade vai para a distal. Ao fazer força para encaixá-la aqui, né, nós vamos criar um momento para rotacionar esse dente aqui. O mesmo ocorre desse outro lado. A gente vai encaixar ele aqui e vai para a distal. Ao fazer uma força para mesial para encaixá-lo aqui, vai ocorrer o giro no sentido anti-horário. Aqui tem a amostra, né, em que houve a rotação, né? Agora, nós vamos falar um pouco sobre quando a gente deseja uma expansão assimétrica, né? Num caso em que, por exemplo, tem molar cruzado de um unilateral. Então, por exemplo, aqui, pode ser uma expansão ou uma constrição unilateral. Nós sabemos, por exemplo, pela lei, né, da física, que a gente não consegue colocar forças horizontais e essas forças terem magnitudes diferentes. Isso a gente não consegue. Então, de que forma que a gente pode tratar um caso assimétrico, né? Nós podemos tratar um caso assimétrico fazendo força no sentido oblíquo, né? Em que uma das forças ela vai agir sobre o centro de rotação, de resistência do dente, do lado da ancoragem, normalmente, e a outra força ela vai agir no tubo lingual do molar que nós desejamos descruzar. Tá? Daí, do lado da ancoragem, nós temos algumas formas para aumentar a nossa ancoragem ali. Nós podemos utilizar, por exemplo, uma resina triade, né, para colocar na oclusal do lado da ancoragem, como nós temos nessa foto aqui, nessa imagem. Aqui poderíamos colocar até o primeiro pré-molar, né, foi colocado nos molares, nós poderíamos colocar aqui. Uma outra forma é colocar um arco, né, que venha do segundo molar até nessa região, incluir um maior número de dentes, né, para servir como uma ancoragem desse lado, um lado que a gente deseja ancorar, do lado que a gente deseja a verticalização, a gente deixa um número de dente menor. No caso da ancoragem, é esse lado aqui, desculpa. Nós fizemos aqui uma ancoragem desse lado e esse outro lado aqui que nós desejamos verticalizar. Mas o importante aqui também é lembrar dessa força que tem que ser vertical. Aqui fotografias, né, em que nós temos, por exemplo, o triade aqui, uma resina, né, que serve para dar um splint oclusal, né, desse lado, outro lado, embora a fotografia parece que é do mesmo lado, né, mas do outro lado nós não podemos ter o contato oclusal para que ocorra o movimento, né, no sentido que a gente quer, ou vestibular ou lingual. Então, a forma clínica na prática diária, como é que a gente trabalha, né, para que a gente consiga fazer uma expansão ou uma constrição, né, unilateral? Tem usando a força e de outra forma é usando um binário. Nessa primeira situação aqui, nós vamos fazer uma expansão lateral horizontal, né? E nós vamos criar um binário do lado da ancoragem para quê? Para que ele, naquele lado da ancoragem, não haja expansão. Então, a expansão vai ocorrer só do lado que não tem o binário, que não tem o momento, que não foi criado o momento. Mais para frente, um pouquinho, eu já vou explicar melhor. Já, quando nós vamos fazer uma expansão utilizando um binário, nós vamos ter que criar o binário no dente, né? O momento ele vai ser criado no dente que nós desejamos a inclinação. Vou falar aqui agora sobre essa primeira possibilidade, né?
de fazer a expansão ou a constrição usando uma força, né? Lembrando sempre, né, que nós precisamos de uma força no sentido diagonal, né, passando pelo centro de rotação e pelo tubo. Né? Como é que a gente faz? Primeiro, nós vamos ter que criar um sistema de força que seja válido. Né? Então, nós vamos ter que ver onde que a gente deseja lingualizar, onde que a gente deseja vestibularizar, descruzar, o que vai servir de ancoragem. Nessa situação aqui, a gente pode trabalhar a parte horizontal, independentemente da vertical, né? Podemos fazer dessa forma, né? Uma vez que foi definido o sistema de força, né, e ele é válido, ele está em equilíbrio, nós vamos fazer uma simulação horizontal, que é pegar o arco passivo sempre e fazer uma expansão nele. Né? Aí a gente faz um teste, né, de ativação para ver se está tudo ok. Nessa situação aqui. Depois, a gente pega o arco, né, daí com um alicate, a gente segura no lado que a gente quer usar como uma ancoragem e faz uma simulação do movimento que nós desejamos, né, para ver o que nós precisamos fazer para contrabalançar a expansão que teria do lado da ancoragem. Então, nesse caso aqui, como nós queremos expandir o lado direito, né, então nós vamos ter que criar no lado da ancoragem, que é o lado esquerdo, um momento para lingual. Tá? Se vocês têm alguma dúvida, e eu imagino que sim, né, vocês podem me perguntar. Então, para a gente criar isso, nós vamos ter que pegar o arco, segurar, como eu falei, na presilha, e aquela simulação que a gente fez, nós vamos ter que incorporar nesse arco. Né? Então, fazendo uma torção nessa região aqui do que a gente quer o momento. Tá? Uma vez que a gente já fez essa torção, o arco está de acordo com o que a gente quer, que a gente viu pela simulação, aí nós vamos fazer um teste da ativação. Esse teste a gente vai encaixar no lado da ancoragem, nós vamos encaixá-lo, levá-lo até o molar do lado que a gente deseja expandir. Né? A presilha sempre dessa forma ela tem que estar paralela, ela tem que estar bem posicionada em relação ao tubo lingual do lado que a gente quer expandir, né? E se não tiver, a gente tem que fazer alguns ajustes necessários. Agora, nós temos também a expansão, né? Ou a constrição unilateral, né? É assimétrica, sempre lembrando, quando a gente vai utilizar um binário. Na situação anterior, a expansão era feita por uma força vertical e o binário era utilizado no dente que ia servir de ancoragem. Essa ancoragem era no sentido oposto à expansão. Tá? Esse momento era no sentido oposto à expansão. Nessa situação, nós vamos aplicar o binário diretamente no molar que nós queremos fazer a expansão, que nós queremos descruzá-lo. Tá? Então, ele muda um pouquinho. Né? Então, o binário ele vai ser produzido, ele vai ser ativado através da força vertical. Nós não vamos ter uma força horizontal. Do lado da ancoragem, né, a ancoragem ela vai ser dada pela resistência à intrusão do molar. Tá? E, sempre lembrando, a gente vai colocar o triade para ter aquele splint oclusal, né? Podemos colocar um alambre também 0,19 por 25 de acero, né? Que vai do segundo molar do lado da ancoragem até o outro lado, até o canino do lado oposto. Tudo isso aí para a gente adicionar o maior número de dentes para que não ocorra um movimento indesejado no lado que a gente quer manter, no lado que está bom. Né? Nessa figura aqui, né, por exemplo, nós colocamos o arco nesse lado que a gente deseja a movimentação, e o arco do outro lado ele foi para a cervical. Ao fazer uma força para a oclusal, nós vamos gerar um momento para a vertical. Né? Nessa outra figura aqui inferior,
Eu coloquei para mostrar diferente, né? A gente colocou, encaixamos a presilha na extremidade no lado que a gente quer, quer que seja ativo, e na outra extremidade o arco ele ficou para oclusal. Então, nós vamos ter que fazer uma força para cervical. Ao fazer essa força para cervical, vai ocorrer um momento, vai ocorrer uma movimentação no sentido lingual. Então, nessa situação, a gente vai lingualizar o molar. Aqui é um taipodonte que a gente fez, né? Na época, quando eu fui fazer um curso do Maurício Sakima. Né? Então, aqui foi feito o arco, né? Isso aqui é para fazer a expansão utilizando um binário. Né? Na situação aqui, a gente vai empurrar, né? Vai jogar a força no sentido cervical, vai ter uma força no outro sentido e vai ocorrer uma movimentação para lingual. Aqui. E se você me perguntar, né? Qual método, né, a gente utiliza mais, né? Qual que tem uma força mais constante? Tudo vai depender da viabilidade clínica, é claro. Mas utilizando o binário, ele é uma força mais constante, ele não altera muito o centro de rotação do dente. Mas também podemos usar a força, né? Quando a gente tem uma expansão com a força. Esse que a gente utiliza, a expansão com a força, a confecção dele também é um pouco mais complexa, para confeccionar na clínica mesmo. Agora, uma outra, né, utilidade para o arco lingual, né, para um uso, digamos, só de um lado, né, só de um lado que tem o problema de giro, por exemplo, de rotação, né, ele é muito útil para fazer rotação unilateral. Né. Da mesma forma da anterior, né, a gente vai fazer dobras, né, só que a dobra ela será próxima à presilha, à extremidade do dente que nós queremos rotar, né, que nós queremos girar. E nós vamos criar, então, com isso, um momento grande, né? Nós vamos criar, e desejável, né? Vai ter forças no sentido mesio-lingual, mesio-distais, só que essas forças, né? Elas não são muito elevadas, né? Em função da distância entre os molares, intermolares. Então, aqui nós vemos a marcação nesse taipodonte, né? Imagina, por exemplo, aqui foi feita uma dobra nesse lado, dessa extremidade aqui. Então, o arco está lá para distal, nessa outra extremidade. Nós vamos fazer uma força no sentido mesial para encaixá-lo nesse lado do tubo. Então, ao fazer essa força, vai ocorrer uma rotação desse outro lado. Então, aqui no taipodonte, a gente vê a rotação, né? Essa marcação está para cá e essa outra para cá. Isso aqui também foi feito lá no curso que a gente fez, né? Então, aqui tinha uma força distal, aqui tinha uma força no lado desse molar que está girado, né? Rotacionado. Da mesma forma, esse arco aqui, eu só coloquei a fotografia já do arco em posição, né? E então, quando a gente tira desse tubo aqui, esse arco vem aqui atrás. A gente faz uma força mesial, encaixa ele e ocorre essa rotação. E aqui foi o resultado final. Né? Ficou bem bacana aqui. Eu tenho utilizado bastante aqui no consultório. Agora também tem a mecânica de inclinação, né, distal, ou quando a gente quer uma inclinação mesial. Isso aí não quer dizer que vai ocorrer uma distalização, né? Só mais uma inclinação mesmo nessa situação. Então, quando a gente imagina, como nos exemplos anteriores, a gente fez todo um sistema de força, né? A gente definiu no plano oclusal. Se a gente for pensar no plano oclusal, né? Oclusal nessa situação, desculpa, nós não vamos conseguir criar uma força que seja capaz de fazer isso, né? A não ser que nós criamos um momento. Aí vai ocorrer um giro do dente, vai ocorrer uma rotação do dente. Não é isso que a gente quer. Então, a gente vai ter que pensar num sistema no plano sagital, que é um outro plano. Então, o arco lingual, né, ele tem
é um sistema assim, de força bem diferente, bem interessante para o arco lingual, né, em que nós vamos gerar binários iguais, também em certo ponto elevado, sentidos opostos, né? E é bem interessante. Então, Então, o arco também ativo, passivo, desculpa, né? Nós vamos fazer uma dobra, deixa eu mostrar aqui. Nós vamos fazer também uma torção nessa região aqui, em que um lado ele vai ficar para baixo, no outro lado ele vai ficar, um lado ele fica mais para cervical e no outro lado ele vai ficar mais para oclusal. Então o aparelho fica com um formato meio estranho, até assusta, né? Mas ele é muito efetivo. Vou mostrar aqui mais ou menos como é que ele ficou ali, né? Na mesma situação. Também quando a gente quer verticalizar um molar que esteja inclinado, né? Então a gente pode utilizar um cantilever, como o Dr. Schemmel já falou, né? E podemos utilizar também o arco lingual. Ele é bem efetivo para esse tipo de trabalho. A gente faz um tip back nessa situação aqui. A gente pega sempre o arco lingual de uma forma passiva. Então, se ele é passivo, a extremidade desse lado aqui, desse lado do dente que está inclinado, ela também vai ficar inclinada. Ela tem que entrar passiva ali, né? Então, depois que a gente definiu, está tudo passivo, sem arco lingual, então a gente vai fazer uma ativação que seria uma dobra mais ou menos na região de canino, esse lugar aqui de back, né, para baixo, no lado que o dentinho nós queremos incliná-lo, verticalizá-lo. A gente faz uma dobra no sentido cervical e no outro lado a gente faz uma dobra no sentido oclusal. Fica com um formato meio estranho, inusitado, mas ele é de uma efetividade muito boa, né? Então, uma vez que a gente coloca, por exemplo, aqui, fazemos o teste, colocamos num tubo de um lado, olha como ele fica aqui para cima, né? Fica bem oclusal. Colocamos do outro lado, olha como ele fica bem para cervical, essa outra extremidade. Assusta, né? Mas uma vez que foi bem calculado, foi bem feito, ele ele não vai gerar muitos problemas, não vai gerar problema de efeito colateral, por exemplo, de uma extrusão, tá? Porque a própria oclusão nossa, ela é capaz de manter esse dente ali e não ocorrer uma extrusão. E sempre lembrando da triade e sempre lembrando da distância intermolar, tá? Por isso que a força vertical ali, ela não é uma intensa. Se nós queremos, por exemplo, só verticalizar um lado, ou só inclinar um lado para mesial, para distal, a gente coloca do outro lado uma ancoragem maior, né? Normalmente é ancoragem oclusal mesmo, com o triade. Nessa outra fotografia aqui a gente observa, né, que o arco ele tem uma deformação, né? E aqui é o resultado final do taipodonte. Então, assim, ó, a minha intenção em falar sobre o arco lingual, um assunto um pouco mais profundo, né, é que a minha intenção, na verdade, não era só falar aquilo que a gente está sempre cansado de saber, né, que é para manter o espaço, é para servir como uma ancoragem. E eu sei também que a gente não tem condições de ensinar, né, um assunto tão importante e até certo ponto complexo, mas é um assunto muito bom de estudar. E a gente sabe que com essa aula aqui, a minha intenção era criar em cada um de vocês assim, né, uma curiosidade pelo aparelho, pelas possibilidades que a gente tem com o uso desse aparelho. Um aparelho até certo ponto simples, né? Um aparelho até certo ponto, aliás, baratíssimo, né? Então, e a gente tem uma possibilidade muito grande, né? A gente até pode, de repente, em outro dia, outra live aí, outra aula, de repente, fazer uma demonstração, né, das ativações, né? Seria, de repente, interessante. Aí, claro, vai depender do desejo de cada um, né? Mas, de qualquer forma, se alguém tiver dúvida, né, a gente está aqui sempre para poder ajudá-los, né, todos nós, no Taipodonte, ou mesmo, assim, hoje em dia, online mesmo, né? Então, a nossa intenção foi mesmo para demonstrar um pouco, né,
algumas configurações, aplicações, né, do sistema de força com arco lingual, né? A gente tem que sempre lembrar, né, daquele princípio da liberação de força, né, que ela tem que ser uma força correta, né? Esse aparelho que eu falei bastante, na verdade eu só falei praticamente dele, né, que é guiado pela força, ele tem realmente uma forma que pode parecer meio estranha, inusitada, que às vezes dá até medo de utilizar, mas ele é um aparelho muito efetivo, né? Já o arco, né, o aparelho que a gente faz, né, na forma de um arco ideal, ele é fácil de visualizar, ele é simples para confeccionar, né? Só que ele gera ele gera mais efeitos colaterais do que o anterior, né? E sempre pensando em estabelecer um sistema de força assim para alcançar o objetivo que a gente deseja, né? Que é levar o dente, né, para sua posição ideal, um tempo mais curto, né? E com um controle biológico sempre é muito importante e é sempre muito válido, né? Estou aqui, se alguém tiver alguma dúvida, gostaria de agradecer a todo mundo, especialmente a doutora Diana, que me deu uma mão com muito material. Muito obrigado a todos, né? A Rossana, o doutor Alessandro, Jefferson, todo mundo aí. Um abração para vocês. Eu estou aqui à disposição de vocês para algumas perguntas e terminamos. Mohamed, Oi. parabéns por sua classe. Eu creio que todos aproveitaram muito e vamos fazer uma próxima oportunidade na demonstração prática desse torque e dessa operação com a barra, ok? Ok, para mim interessante, muito bom.